Esse vídeo é para você entender que em 2026, meu, ninguém mais liga para ninguém. E se você é bonzinho demais, como eu fui, a chance é que você só vai se ferrar na vida. Então, senta, assiste, ouça a minha história e, mano, não deixa acontecer com você o que aconteceu comigo. Vou te contar. Eu consegui um emprego em uma das maiores varejistas do Brasil, é um e-commerce, né? Um grande site aí que tem loja. E trabalhei na parte logística lá no terceiro turno. E, pô, quando a gente entrou, maravilhoso, ambiente até aquele momento incrível. Tinha alguns problemas, mas beleza, né? No fundo, todo mundo queria ficar e a gente deu o nosso melhor ali. E desde quando eu entrei, por questão de rota, né, de morar próximo, eu acabei sendo convidado para fazer parte daquele time que fica sempre 2 horas a mais depois do trabalho, né? Pô, eu aceitei, eu tava fazendo o meu melhor. Eu fui criado com a ideia de que você sempre deva fazer o seu melhor, de que você não pode ser mau caráter. Sabe, quando você é criado com princípios, você faz certas coisas por prazer. E, pô, beleza, eu aceitei esse, essa oportunidade, né? E até os chefes diziam, não, para quem fica até mais tarde é bom porque você é mais visto, não sei o quê. E beleza, cumpri esses meus 3 meses de trabalho. Eu era o único que ia nos sábados, né? A gente trabalhava 6 por 1 e a nossa única folga era na virada do sábado para o domingo. E quando você é pela agência, você não recebe o valor total que a empresa pagaria. Então, vou dar um exemplo. Se eu fosse pela empresa, eu ganhava, tipo, R$ 300 o sábado a mais, o 100%. Só que como eu era pela agência, esse valor caía pela metade, eu recebia só 150. Só que, pô, até então, para mim, 150 tava me ajudando, a empresa tava precisando também, eu ia, sabe? Desde que eu entrei naquela empresa, eu nunca faltei um sábado, eu nunca faltei um feriado. Cara, assim, um funcionário impecável, exemplar. Eu acho que todo mundo tem os seus defeitos, eu tenho os meus também, mas dentro daquilo que eu podia fazer, da minha realidade, mano, um profissional exemplar. Aí, beleza, passou os 3 meses, a gente foi efetivado. E uma coisa que a gente foi notando na empresa é que é uma empresa com muitos funcionários e muita gente queria sair. Só que as pessoas que queriam sair, elas obviamente não pediam as contas, né? Eles não queriam perder os direitos do CLT e ficava esperando a empresa mandar. Só que nesse de ficar esperando, a pessoa baixava a produtividade, ficava ali no corredor trocando uma ideia enquanto você se matava de trabalhar. Aí, pô, você passava, né, fazendo o seu trabalho, que é a sua obrigação, e aí o pessoal ficava dando risadinha de você, te chamando de trouxa. Ah, a empresa não olha ao lado de ninguém, não. Pô, eu sei que não, mas assim, eu tô sendo pago pra isso, sabe? Quando eu aceitei esse trabalho, e eu fiquei muito feliz quando eu aceitei esse trabalho, eu já sabia as condições, eu já sabia os salários, tipo, não tem motivo pra ficar fazendo corpo mole, mano. E o tempo foi passando. E mais pessoas começaram a entrar nesse sistema negativo de ficar fazendo corpo mole. Só que a questão é, quando isso acontece, as pessoas que têm honra e que querem honrar o seu caráter, elas continuam trabalhando da mesma forma. Só que se uma galera para de trabalhar e a demanda ela se mantém, significa que a galera que trabalha, ela começa a ficar sobrecarregada. E isso vai pesando. E foram passando meses, eu vi muita gente que não se dedicou fazendo corpo mole durante meses, durante anos, e essas pessoas foram mandadas embora como elas queriam, com 100% de direito, até que chegou um dia que eu tomei uma decisão muito importante, de realizar um sonho, de fazer uma viagem para fora do Brasil. E era o sonho da minha vida, sabe? Eu queria ter essa oportunidade e eu cheguei na minha direção para trocar uma ideia, conversar, explicar e fui super direto. Falei, olha, tá acontecendo isso, 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 é um sonho da minha vida. Eu gostaria que vocês me mandassem embora até tal data, porque eu vou viajar, já, né, tem um pacote fechado. E assim, na minha cabeça eu tava fazendo tudo certo, porque, meu, eu posso dizer que eu fui um funcionário exemplar.
E pra minha surpresa, assim, na hora, todo mundo, não, Brunão, você é um cara incrível, parabéns. Todo mundo falou super bem. Mas no final é aquela mesma coisa, olha, veio a decisão lá de cima que a gente não pode te mandar embora. Porque, primeiro, que já tem muita gente na lista, que já pediu antes, e esse muita gente na lista é gente improdutiva. Gente que há muitos meses, alguns anos, além de não dar produtividade, ficava faltando, ficava dando atestado, ficava fazendo a cabeça. Você sabe como que é? Quando você tem uma maçã podre ali, ficava fazendo a cabeça de outras pessoas para diminuir o ritmo também. Porque se todo mundo tá lá em cima e o pessoal lá embaixo, se a discrepância for muito grande, você fica muito visto. E aí o cara pode ser mandado embora até por justa causa. Então, assim, cara, que situação horrível. E enquanto isso, eu via gente dando risada, fazendo um café de 15 minutos fazendo 1 hora, uma janta de 1 hora fazendo 1 hora e meia todo dia, e dando risadinha, e uma produção que, assim, uma pessoa ela faria em 25 minutos, teve pessoa que levou 4 horas, sabe, coisa absurda. E adivinha, o bom profissional, aquele que fez tudo, aquele que teve caráter de manter os seus princípios quando tudo dizia para ele não fazer, esse cara não foi valorizado. Então, depois dessa situação, eu parei para pensar e refletir que hoje em dia a gente está vivendo uma decadência moral tão grande que em muitas situações não vale a pena você ser o bonzinho, porque você não vai agregar nada para sua vida. Pelo contrário, você vai sair prejudicado em muitas das vezes. É aquilo que eu falo sempre com meu pai. Eu vou seguir o meu caráter, porque foi assim que eu fui ensinado a ser homem. Mas hoje em dia a gente vive em um mundo que, sinceramente, quem tem caráter tá perdendo. E se você, assim como eu, já viveu uma história parecida, coloca aqui nos comentários, faço questão de ouvir. Quem sabe faço até um vídeo sobre isso. Então dá um like e se você gostou da minha história, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto.